O livro de Êxodo é um livro extraordinário, com histórias extraordinárias, mostrando o poder de um Deus extraordinário. Não precisamos pensar muito de lembrar dessas histórias, quando Deus liberta o seu povo, os leva por meio do Mar Vermelho, quando eles levam até o Monte Sinai, recebem os 10 mandamentos, são histórias incríveis. Mas todas essas histórias têm um propósito só: revelar o nome de Deus, para que todos possam conhecer quem é esse Deus maravilhoso. Então o propósito de Êxodo é exatamente isso: Deus revela o seu nome por meio da libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito e por meio do estabelecimento da sua aliança com a nação de Israel no Sinai. Vamos começar com Deus revela o seu nome. Deus revela o seu nome dentro de um contexto específico. O contexto que encontramos aqui em Êxodo é um contexto triste. O povo de Israel está sendo escravizado do Egito, está sendo oprimido. Mas isso não pega o nosso Deus de surpresa. O nosso Deus soberano já sabia disso, Ele já falou sobre isso lá em Gênesis 15. Quando Ele deu a sua aliança com Abraão, Ele disse para Abraão em Gênesis 15, 13 e 14, que o povo de Israel iria para a escravidão no Egito, seria oprimido lá por 400 anos, mas depois Deus iria julgar aquela nação e Deus ia libertar o seu povo com sua poderosa mão. Então, quando nós chegamos aqui, nós vemos esse contexto e agora vamos ver como Deus vai revelar o seu nome e o seu poder por meio dessas circunstâncias. O seu nome é introduzido a Moisés. Deus levanta Moisés para ser o seu homem escolhido para cumprir os seus propósitos com os filhos de Israel. E Moisés está no deserto, está em Midian e ele está lutando com Deus. O que Deus quer que eu faça? Eu não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei se eu consigo liderar o povo. Então Moisés pergunta: qual é o seu nome? Qual nome eu devo usar para explicar para o povo de Israel que é você que me enviou? E Deus responde em Êxodo capítulo 3, o meu nome é Eu Sou o que Sou. O meu nome é o Senhor, os Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso. É com esse nome que eu quero que todas as gerações lembram de mim. Então esse nome, o Senhor, todo em letra maiúscula nas nossas traduções em português, fala da fidelidade de Deus. Deus de alianças, que cumpre as suas promessas de geração em geração. Mas tem outro aspecto desse nome Senhor. Tem outro aspecto que ainda não foi revelado para Abraão, Isaque e Jacó. Tem um aspecto novo que vai ser só revelado por meio do Êxodo. Se você olhar em Êxodo capítulo 6, tem um texto muito interessante. Verso 2 diz: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, eu não me revelei a eles. Então tem um aspecto novo, algo que nem Abraão, Isaque e Jacó conheciam sobre Deus ainda. Qual é esse aspecto novo? Está no verso 6. Eu sou o Senhor. Eu os livrarei, eu os libertarei, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Tem outro aspecto: a salvação, a libertação está dentro do nome do Senhor. Então vamos olhar isso a partir do capítulo 6, capítulo 6 a 18. Nós vamos ver como o nome de Deus é revelado por meio da libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito. Primeiramente, por meio dessas pragas, as 10 pragas, Faraó, os egípcios e toda a terra vão conhecer o Senhor. Para entender essa história é essencial entender Êxodo 5 e 2. Êxodo 5 e 2. Faraó responde a Moisés e diz: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair.
tem uma coisa certa: daqui para o final, Faraó não terá nenhuma sombra de dúvida de quem é o Senhor. Ele vai se arrepender do dia em que ele disse quem é o Senhor. Então tudo que acontece daqui adiante é Deus se revelando de uma forma poderosa, através do seu nome Senhor, para que todos conheçam. Esse propósito explícito em Êxodo capítulo 9. Em Êxodo 9, verso 16, ele disse: eu mantive Faraó nessa posição para esse propósito, para que o meu poder e o meu nome seja proclamado em toda a terra. Esse é o propósito das 10 pragas, esse é o propósito do Êxodo, esse é o propósito que Deus liberta o seu povo. Então, além de Faraó, além dos egípcios, além de toda a terra, Israel também vai conhecer ao Senhor de uma forma pessoal, de uma forma íntima, por meio do Êxodo. Quando chegamos na última praga, quando vai morrer o primogênito, Deus estabelece algo muito importante, a Páscoa. E essa Páscoa é a forma que Deus expressa que Ele vai redimir o seu povo. É um evento singular na história de Israel, um evento que precisa ser lembrado de geração em geração. E está escrito aqui em Êxodo 12 e 13. É o momento em que o próprio Deus e o anjo do Senhor passa por cima das casas dos israelitas que tem esse sangue nas portas, mostrando que eles não serão mortos. Esse evento é tão marcante que o calendário judaico começa, esse é o primeiro ano, o primeiro dia, começa a partir desse momento da Páscoa. Esse é o momento em que o povo conhece o Senhor e confia nele. No final, quando eles saem do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, antes do cântico em capítulo 15, no final do capítulo 14, temos um resumo que diz exatamente isso. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés seu servo. Foi um momento marcante em que eles conheceram o Senhor e poram sua confiança no Senhor. Daqui para frente, Deus continua revelando o seu nome de diversas formas. Nas águas de Mara, em Êxodo 15, Deus diz: eu sou o Senhor que os cura. Depois do capítulo 16, quando ele providencia maná e carne, diz: assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E depois, a partir do capítulo 19 até o final do livro, em capítulo 40, Deus estabelece a sua aliança com o seu povo. Essa é a última parte, essa aliança, em capítulo 19, versos 4 a 6, nós vemos um pouco do propósito em que Deus entra em aliança com Israel. Diz que vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, em primeiro lugar, Deus libertou a nação de Israel para viver em comunhão com Ele. O propósito da aliança com Israel não é salvação, nunca foi e nunca será, mas sim comunhão. E essa comunhão é expressada por meio dos 10 mandamentos em Êxodo 20, por meio do sábado, que é o sinal da aliança em Êxodo 31, e também por meio do tabernáculo, principalmente por meio do tabernáculo, que é Êxodo 25 a 31 e 34 a 40. Pela primeira vez, desde o jardim do Éden, Gênesis 1 e 2, Deus diz que Ele tem o desejo, Ele quer habitar com o seu povo de novo. Isso é maravilhoso. E mesmo em meio ao pecado gravíssimo que Arão cometeu com o seu povo em Êxodo 32, com os bezerros de ouro, mesmo em meio a isso, vemos um Deus pronto para perdoar, pronto para restaurar, um Deus que torna a comunhão com Ele possível.
E em segundo lugar, Deus libertou a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes. Israel foi chamado para viver uma vida santa na presença de Deus santo, para ser uma luz e bênção para todas as nações. E assim, todos conhecerão o Senhor. Êxodo termina com o Senhor em sua glória, habitando e enchendo o tabernáculo. O Deus que revelou o seu nome por meio da libertação dos filhos de Israel e o estabelecimento da sua aliança com a nação de Israel, veio habitar em meio